Voltamos do nosso intervalo e agora nós vamos falar sobre julgamentos. Mas por que falar sobre julgamentos? Porque o tempo todo nós estamos julgando. Não importa se é pro positivo, se é pro negativo, se é sobre você, se é sobre o outro. O que a gente acaba colocando também como interessantes pontos de vista. O julgamento, ele nada mais é do que a crítica e autocrítica. Quando nós começamos a avaliar algumas coisas ou colocar as coisas que a gente gosta ou não gosta, acreditando e impondo o que é verdadeiro pra gente, como se fosse a verdade absoluta pro outro também. Então, cada partezinha, cada vez que você coloca que, por exemplo, você tá na roda de amigos, por exemplo, você tá ali na roda de amigos, tá conversando, e aí, sei lá, surge o assunto sobre comida favorita. E ali naquele momento você gosta de comida mexicana e o seu amigo gosta de comida japonesa. E a partir desse momento que vocês estão conversando sobre isso, jogando uma conversa fora, surge esse assunto e aí esse amigo fala que odeia comida mexicana. E aí você, por ser uma verdade absoluta sua, por ser uma preferência sua, você fala assim, mas você odeia porque você não provou direito. Porque não sei o que. Então você começa a julgar o gosto do outro, a preferência do outro, pelo simples fato de que pra você é verdadeiro isso. E aí o seu amigo vira e fala que gosta da comida japonesa, e aí você fala que odeia comida japonesa, e ele vira e fala a mesma coisa pra você. Mas você odeia porque não provou direito. Mas você odeia por tal coisa. Então, ambos ficam competindo qual que é o melhor ponto de vista. Fica nesse julgamento um pro outro. E quando a gente começa a perceber essas pequenas críticas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, a gente percebe quantos julgamentos nós colocamos pro outro e quantos julgamentos a gente começa a fazer pra gente. Do mesmo modo, acontece quando a gente vai falar, por exemplo, nossa, esse cabelo ficou maravilhoso em você. No seu ponto de vista, no seu julgamento, é um elogio que você está fazendo para aquela pessoa. Só que aquela pessoa nem sempre vai receber como elogio. Às vezes ela vai concordar e às vezes vai discordar, mesmo que você esteja na sua cabeça elogiando ela. Você acabou de fazer um julgamento sobre aquilo. Então percebe que cada vez mais, na realidade, você está juntando vários pontos de vista. São coisas dentro daquilo que você imagina, dentro do que é verdadeiro para você. Então, quando eu comecei a falar sobre o julgamento, é exatamente isso. São os pontos de vista que nós temos sobre cada coisa. Sobre cada ponto da outra pessoa, atitude, sobre as nossas atitudes. Por exemplo, quando a gente vai para esse lado da autocrítica, do autojulgamento, quantas vezes você já colocou para você que você é a pior pessoa do mundo? E quantas vezes você já colocou para você que você é a melhor pessoa do mundo? Você percebeu já quantos momentos do seu dia você se olha no espelho e aí você fica procurando algum defeito ou procurando um monte de qualidade? E aí fica nesse quase que um duelo, né? Então, quando você faz um julgamento que é mais voltado para o lado negativo, você se sente péssimo, sente um peso nas suas costas. Você vai se colocando para baixo, você vai se colocando como realmente assim, a vida acabou para mim. E quando você faz o julgamento com um ponto de vista mais positivado,
você começa a melhorar a sua energia, você começa a puxar mais esse lado de realmente olhar para aquilo que é belo e verdadeiro para você, o que é a sua essência, né, em si. Então, o julgamento, ele não necessariamente é a pior coisa que você vai fazer. Porém, existe algo em que nós, seres humanos, automaticamente, na hora que olhamos para essa questão da palavra julgamento, nós sempre colocamos ele como algo negativo e nunca olhamos como positivo. E aí, nessa questão da crítica em si, a gente vai não tomando cuidado e colocando a crítica sempre para o lado que é o nosso ponto de vista sobre aquele assunto. E isso fazendo com que o nosso ego comece a crescer e impor para o outro. E a partir desse momento que a gente impõe para o outro, passa a ser algo muito pesado. E por isso mesmo, vão acontecendo vários desgastes, não só energéticos, que é o que realmente acontece, né? Por isso que a gente acaba tendo laços de amizade e relacionamentos em si se desmanchando. Mas por quê? Porque a gente não respeita o ponto de vista do outro. A gente acaba ficando tão focado no ego, o que realmente é tão verdadeiro pra gente, que a gente quer que o outro também siga a mesma coisa. Então, na hora que você pega num relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, dentro da família, dentro do trabalho, você quer impor aquilo pro outro e aí começam as brigas. E nisso que surgem as brigas, surgem cada vez mais esses julgamentos de que o outro é péssimo, de que o outro não vale nada. E aí o que vai acontecendo? Ficam os maus dizeres, ficam o diz que me diz, essas pequenas intrigas que vão trazendo realmente o desgaste de todas as relações que existem e coexistem. Então, vai percebendo qual é o julgamento que você tem feito sobre alguém, a aparência de alguém. Esses julgamentos, quando é tratado na infância, quando a gente olha dentro de um ambiente escolar, a gente chama como bullying. E esse bullying vai deixando marcas nas pessoas. Essas brincadeirinhas que se faz entre amigos, se realmente ofendeu muito, foi um julgamento muito profundo, foi um ponto de vista que às vezes você colocou e que a outra pessoa, ela tem um ponto de vista totalmente diferente do seu e vai olhar para você e falar: não tem a necessidade disso. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor fazem de propósito, de impor esse ponto de vista deles. E aí vai um exercício para praticar realmente. Para realmente você perceber. É interessante ponto de vista de que eu tenho esse ponto de vista. É interessante ponto de vista de que o outro tem esse ponto de vista. E por que desse exercício? Esse exercício, colocando no dia a dia, fica mais leve, fica mais fácil. O convívio com qualquer tipo de pessoa fica muito mais harmonioso. Consequentemente, você começa a elevar a sua vibração em questão de hertz, em questão de física agora, né, que a gente está falando. Então, essa energia, ela vai começar a subir, a elevar. Consequentemente, as coisas na sua vida vão acontecendo, vão melhorando. Você vai saindo daquela zona toda desconfortuosa, né? Daquela coisa que você não tá muito bem, né? Tá entrando em desesperos e tudo mais. Então, sempre colocar que é interessante ponto de vista, o que o outro está dizendo, e permitir o conhecimento, o entendimento do outro é muito mais fácil, traz muito mais empatia, traz muito mais conhecimento também de quem você é.
Porque a partir do momento em que você se permite a escutar a opinião, escutar o julgamento, a escutar o que o outro está dizendo, você começa a praticar uma escuta ativa. Você começa a praticar o entendimento e harmonização dentro do seu campo, e aí sim fica agradável de conviver com outras pessoas. Aí sim você consegue melhorar o convívio, a relação que se tem com cada uma das pessoas ao seu redor, e evitando, claro, as brigas, evitando intrigas e, consequentemente, se libertando e permitindo que os outros também se libertem dessa energia do julgamento. Além disso, os julgamentos, dentro da questão do nosso corpo físico, eles também causam a celulite, causam a estria, e são coisas que a gente nem imagina dos efeitos no nosso próprio corpo. Então, muitas vezes as pessoas podem até fazer 1000 tratamentos para se livrar das estrias, para se livrar da celulite, principalmente da celulite, e acabam não percebendo que vai muito além de uma alimentação saudável, porque nutrir o corpo e nutrir a nossa mente, o nosso eu, para realmente sermos quem somos, vai além da nossa própria alimentação. É nutrir desde a palavra, desde o carinho, até chegar realmente a nutrir nessa questão de receber e mastigar os nutrientes que tem nos alimentos. Então percebe que o julgamento ele vai muito mais profundo do que a gente imagina, e ele deixa marcas realmente no nosso próprio corpo físico, além da nossa questão do mental e do emocional. Então, para concluir essa questão do julgamento, para concluir essa questão do ponto de vista, reavalie, ressignifique e comece a nutrir você e o próximo. Então, comece a perceber qual que é o ponto de vista que vai te nutrir e vai nutrir o outro. Será que é necessário mesmo, em vários momentos da sua vida, você falar alguma coisa? Pense 2, 3 vezes antes de falar, de fazer alguma coisa para você ir para o outro, se realmente vale a pena. Será que eu estou me nutrindo? Será que eu estou nutrindo o outro? Isso vai ser contribuição para quem? Vai ser só para um lado ou para os dois lados? Porque a gente só consegue ter algo na vida se vale a pena para mim e para o próximo. Se só tem um lado ganhando, não vale a pena. Se só tem um lado ganhando, existe um desequilíbrio. E tudo que existe e coexiste aqui neste mundo, no universo como um todo, ele precisa ser reequilibrado e sempre colocado em equilíbrio para ambas as partes. Se existe um lado só vencendo, se existe só um lado ganhando, é um cálculo totalmente errado, é muito equivocado. Bom, esse foi um pouco sobre o que a gente pode fazer com relação ao julgamento para trazer o nosso autoconhecimento e também começar a respeitar tanto a si quanto o próximo. E sempre trazendo, essa consciência do que eu faço para mim reflete no outro. E se você perceber o quanto que reflete no outro, é só ver como que o nosso planeta, a nossa sociedade está perante a cada situação. Perante tanto questão financeira, quanto saúde, quanto educação. É tudo causa e efeito. Então, se você está aí julgando o outro, ou se julgando e colocando para menos, reavalie e ressignifique, para que você entre em comunhão com você e realmente, consequentemente, entre em comunhão com o próximo, comunhão com o outro, em questão de uma sociedade.
A sociedade, as pessoas, as coisas estão do jeito que estão porque existem muitas pessoas olhando mais para a vida dos outros, criticando, julgando e colocando só o ponto de vista e elevando o seu ego de uma forma equivocada, que aí acaba tendo todas essas questões, essas problemáticas no nosso convívio como sociedade em si. Percebeu como que atinge, como que é impactante? O que você está fazendo aqui, nesse exato momento, ele está sendo um impacto para uma pessoa que está passando fome em outra região, em outro país, em outro lugar que você nem imagina. Tudo é uma causa e efeito. O que se faz aqui causa alguma coisa lá. O mesmo acontece. O que você fez hoje vai ter impacto, vai ter uma causa no seu futuro. Então, o hoje é o presente. Estar hoje, nesse momento, no nosso presente, no que realmente se faz, é o que vai dar a consequência para melhoria, para o que realmente vai ser bom ali no futuro, o que é verdadeiro para que todo mundo esteja em harmonia. Então sempre é bom esse autocuidado, essa autorreflexão. Então, para mais entendimento, a gente vai sempre trazendo essas pautas, e isso foi sobre o julgamento em si, porque é um assunto que pega muito forte, né? Tem uma variação de coisas que vão acontecendo. Então, nosso programa está chegando ao fim. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, também chamado Despertando Sua Deusa, lá no YouTube. Nos sigam nas redes sociais. E se você quer rever, quer assistir os outros programas ou os outros assuntos, tá ali tudo perfeitinho para você no nosso canal do YouTube. Até o próximo domingo.